posto que vendia 30, 40 mil litros. Em pouco tempo a gente já estava vendendo 150. Hoje a gente vende 250 mil litros no posto. Porque a gente tem aquela cultura, ainda mais cidade pequena, né? De atender todo mundo como um amigo, né? Como realmente alguém que está mais próximo. Então essa também é a nossa ideia, né? Trazer o diferencial no atendimento. A minha expectativa para o episódio de hoje é que a gente possa trazer informações valiosas sobre o mundo dos postos de combustíveis. Muito bem, a minha expectativa de hoje é entender como é que a gente sai de um posto para vários postos espalhados aí em grandes regiões. A minha expectativa, então, para esse episódio de hoje é aprender, compartilhar e talvez inspirar algumas pessoas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro Podcast. Eu sou Josué Saibel, empresário, palestrante, treinador, sócio fundador do Instituto LVO e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Muito bem, olá, seja bem-vindo, sou Giovanni Praz, empresário, palestrante, escritor, conselheiro de empresas, sócio fundador do Instituto LVO e host aqui do Bastidores do Lucro Podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui no YouTube, ou se você está assistindo esse episódio através do Spotify, você pode ir nos pontinhos que tem aí no perfil do Bastidores do Lucro Podcast, clica lá e bota em avaliar programa, clica em 5 estrelas para que o Spotify entregue esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não nos segue no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. Muito bem, esse episódio é um apoio dos nossos parceiros, patrocinadores, A Hora do Pastel, Repediu, Sense, MBA Equipamentos e Sistemas Nola. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial que eu tenho a honra de chamar aqui para trazer todo o seu know-how, seu conhecimento, sua história de sucesso. E ele começou em um posto de família, da sua família, em São José do Hortêncio, e transformou essa experiência em uma rede de combustíveis que já soma 8 unidades em operação, com previsão de chegar em 10 unidades ainda nesse ano. Uma trajetória de crescimento sólido e inspirador. Com vocês, o sócio-diretor da rede Roda Mais, Gerhard Koch. Então, boa tarde, tudo bem? Me apresentando um pouquinho aqui, né? O Josué falou, sou natural de Feliz, né? Mas cresci, iniciei minha trajetória em São José do Hortêncio, né? No posto de combustíveis da minha família. Desde muito cedo, né? A gente iniciou os trabalhos já, digamos assim, né? Na pista, né? Direto com o consumidor. Aos 12, 13 anos, eu já estava, né, iniciando os trabalhos, já atendendo clientes, né, abastecendo, trocando óleo, enfim. Mas desde aquela época, né, acho que desde do momento em que eu percebi a oportunidade ali, eu tive a vontade e também a expectativa de crescer, né, e de me desenvolver. Então, com o passar dos anos, essa vontade foi aumentando e, graças a Deus, com o apoio, né, dos pais, familiares ali, a gente conseguiu crescer um pouquinho, mas ainda não chegamos onde a gente quer, né? Então, sim, ainda tem bastante caminho pela frente. Tá com fome de sucesso, de crescimento. Tem bastante coisa ainda pela frente, né? Então, acho que ainda tem espaço, né? Ainda tem oportunidades aparecendo aí. E devagarinho, se o povo se deixar, a gente vai crescendo. Muito bom. Quando tu nascesse, já tinha um posto de combustível na época? Já. Quando eu nasci, na verdade, o posto de combustíveis ele não era gerenciado pelo meu pai, né? A operação no posto era de um outro sócio na época. E lá pelos anos de 90... Eu nasci em 91, né? Sou de setembro de 91. Mesma idade parecida com a nossa, né? Pô, tu é novo pra caramba, cara. Aqui na mesa, cada um tem 18, né? Sim, claro. A gente é pouco usado só, mas a gente, né? É boa. Mas, então, em 94 ali que meu avô assumiu a operação, então, junto com meu pai, né? Então veio de família do avô junto com o pai, aí o neto do avô, vamos dizer assim, depois. Isso. E aí o meu pai, que na época tocava um pouco mais, né? E aí, quando eu saí do ensino médio, ingressei na faculdade, que eu já estava trabalhando, né, no posto.
aí que apareceu assim a chance, a oportunidade de começar a gerenciar, de realmente fazer parte da administração, né, do negócio. E com o passar dos anos, o meu pai também entendeu que a sucessão fazia sentido e já começou a passar mais a parte da operação mesmo para mim, né? Bem cedo já. Inclusive, ele confiou bastante em mim, né? Legal. Eu presto serviços lá, né, para Roda Mais, onde a gente está trabalhando com essa questão de estruturar o processo de atendimento e melhoria contínua, né, que é um dos detalhes que a gente sempre comenta, a importância de estar sempre em constante evolução, né? E eu vejo teu pai, né, nas vezes que eu fui por lá, eu vejo que mesmo que hoje a administração está sob tua responsabilidade, tu que toca mais o operacional ali sim. da administração, mas ele continua acompanhando ali, sempre tá por perto e tal, né? Não, claro, né? Ele é muito crítico, principalmente na questão do atendimento, né? Porque a gente tem aquela cultura, ainda mais cidade pequena, né, de atender todo mundo como um amigo, né? Como realmente alguém que está mais próximo. Então, essa também é a nossa ideia, né? Trazer o diferencial no atendimento. Então, claro que ele sempre dá seus pitacos, né? Sempre tem que estar lá ajudando e como ele está rodando também mais pelos postos, então ele acaba enxergando algumas coisas que a gente não enxerga, né? E nos traz e com as informações que ele nos traz, a gente também tenta melhorar processos, desenvolver. Mas com certeza, ele está sempre, né, auxiliando, não é na forma direta assim como é que eu vou dizer, na gestão, né, do negócio, mas sempre ajuda. Ele continua sócio lá? Continua sócio. Então, sim. Olhando assim para um negócio, né, para pegar um insight pessoal, você tem 3, 4, 5, 10 sócios numa empresa, né? Como é bom que cada um faça alguma função, né? Porque aí você olha para o negócio em 360, né? Então, hoje ele passou o bastão na questão aí de administração mais pesada, né, entre aspas, para liderar a equipe, e ele continua ativo com outro ângulo agora, e o que valida ele é porque ele tem o know-how lá de trás, né? Então, quando tem um mau atendimento, ele tem a essência de que pode ser melhor aquilo, claro, né? E se a gente trazer para postos de combustíveis, né? Não tenho esse know-how lá profundamente, mas eu abasteço o carro, né? Então, eu abasteço o carro onde me sinto bem. O combustível é importante, com certeza, mas onde eu sou bem quisto é onde eu vou com o carro. Então, como é importante, porque combustível é uma commodity, né? Então, gasolina tem, sei lá, cada esquina tem um posto, modo de falar, né? Sim. Então tem combustível. Mas eu vou procurar onde eu tenho um relacionamento com aquela marca. Que vai fidelizar, né? Vai fidelizar. O cliente. É aquele lugar que tu te sente bem, que tu te sente acolhido, né? Que tu tem aquela experiência que vai além do simples abastecer. Sim. Uma coisa assim que eu falo bastante assim para os nossos colaboradores que o fato de abastecer o veículo não é algo prazeroso. Tu ir num restaurante, comer uma comida gostosa, é algo prazeroso, né? Agora, tu ir lá, abastecer o teu carro, tu sabe que vai ser caro, né? Tu não tá enxergando o que eles estão colocando dentro do teu carro. Tu não consegue tocar, não consegue levar para casa. Então, tu ir num lugar, pagar caro e ser mal atendido, poxa, a possibilidade do cliente voltar é muito pequena, né? Então, por isso que a gente... justamente a gente bate muito em cima dessa tecla do atendimento, né? Porque eu duvido que alguém acorde de manhã e diga, hoje eu vou lá encher meu tanque. Com alegria, né? Alegria, né? Agora, hoje eu vou lá comer um churrasco. Aí já é diferente. Né? Até acordou às 6 da manhã, até às 11h30 tá ali, né? Mas vou te falar um negócio, Guilherme. Tu sabe que ao longo dessa minha trajetória, enfim, eu tive momentos onde eu não tinha dinheiro para abastecer. Eu tive momentos onde eu até fiquei empenhado na rua por não ter o dinheiro ali para abastecer. Foram momentos que, enfim, eu até contei em alguns outros episódios aqui, situações de superação e tal. E depois de ter conseguido me livrar dessa escassez, vamos dizer assim, eu posso te dizer que é gostoso, sim, encher o tanque, hein? É uma sensação boa, porque, assim, eu entendi o conceito e, claro, que faz todo sentido. Mas tu poder encher um tanque sem te preocupar... Não botar 20, 30, bota 10. Bota 5 ali, abastecimento hoje não dá mais hoje 5 quase. pila não dá 1 litro, né? Então, assim, realmente...
tem o seu prazer envolvido. Tem. Eu vou dizer, tem um posto que teve algumas situações já, como eu viajo bastante, né, e por ser sido vendedor, viajei o estado todo, mas tem um que fez muita diferença e quando eu vou para aquela cidade eu visito. Não é mais as mesmas pessoas, mas me marcou porque o frentista falou assim para mim, eu abasteci, né, se completar tem o para-brisa ali que eles lavavam, mas daí eles falavam na época, tu completar, tu ganha uma lavagem de para-brisa ali e a gente calibra os pneus. Daí eu falei, eu só tenho os R$100, que é o que a empresa destinou pra não vai completar. Não, fica tranquilo, a gente vai calibrar os pneus aqui, a segurança e tal. E quando eu voltei, tinha que pagar lá dentro e tinha lavado o para-brisa igual. Então, assim, naquele mesmo dia, isso foi lá em Camaquã, seguindo para Pelotas, não era um risco de um acidente, mas tive que frear, de certa maneira. Não sei se calibrado ou não, mas ele calibrou, ele tinha dito que estava meio ruim. Naquele mesmo dia, numa freada que eu tive que dar ali, uma derapadinha ali, por estar com o pneu mais calibrado, me deu mais segurança. E aquilo me marcou até hoje. Quando eu visito o Camaquã, eu vou naquele posto. São coisas que já são fazem uns simples, 10 né? anos. Que são simples, mas que na prática, olha a importância que faz. E marcou, né? E é fazer mais do que o combinado, né? Então, isso muitas vezes faz a diferença. E quando a gente fala numa empresa, né, fazer mais que o combinado, muitas vezes não é nenhum recurso ali, né, que tem que gastar muito. Não, é um simples gesto, né? A gente fala, às vezes, de certa maneira, hoje fazer marketing em si, ele tá mais fácil que antigamente. Mas reter cliente... E aí as pessoas acham que reter cliente é somente sobre eu ter só a melhor tecnologia, o melhor produto. Não, é ter o melhor atendimento. Né? Eu gosto de trazer isso para os franqueados, né? A gente procura muito isso, porque assim, a pessoa até volta pela comida. Mas se o atendimento não for bom e a comida for boa, ela vai dizer, não, lá até que é bom, mas o atendimento... Então, assim, só um bom... No nosso caso, na rede franquia de pastel, né? Só um bom produto não é o suficiente. O atendimento é o que conecta, é o que precisa estar enraizado com uma cultura forte. Guerra, quando eu comecei a fazer o trabalho lá com vocês da Roda Mais, uma das coisas que surgiu, que até não foi combinado, e eu achei legal isso, porque foi uma coisa que surgiu de acordo com o que eu senti dos objetivos que tu tinha para tua rede, né? Como a gente está falando de atendimento, a gente estabeleceu a missão, o objetivo de tornar a Roda Mais a rede de postos com o melhor atendimento do Rio Grande do Sul. Né? E a partir disso, a gente vem desenvolvendo esse trabalho com toda a tua liderança ali, com os gerentes, enfim. Mas antes de chegar nesse processo onde a gente está estruturando, né, POP de atendimento da pista, POP de atendimento da loja e tal, eu quero que tu conte o que foi uma virada de chave que fez vocês lá terem uma loja, uma unidade, né, e dar essa virada de chave para depois, em pouco tempo, começar a ter 2, 3, 4, 5, hoje 8 lojas, 8 unidades, né? E já indo para 10. O que foi esse ponto de virada inicial lá atrás e depois a continuidade disso? Sim. Eu me recordo de um treinamento que eu fiz em 2018, em que para mim foi a grande virada para mim, né? Até aquela época eu não cultivava muito a questão de tu ter um pensamento positivo, de tu traçar metas e objetivos e colocar essas metas no papel, entendeu? E realmente ir atrás das metas e estabelecer eu te quero chegar até tal lugar. Naquele treinamento, uma coisa que me marcou bastante foi que na segunda aula, não me lembro, a gente foi, então, uma das tarefas era escrever uma carta para nós mesmos. E essa carta seria nos enviada 1 ano depois. É Mastermind, não? Isso aí, Mastermind. Foi uma virada de chave para mim também. Acho que para quem não fez ainda, acho que muito legal. Muito bom. E naquela carta, uma das primeiras coisas que eu escrevi foi abrir um novo negócio. E naquela época nós só tínhamos um posto. E eu iniciei esse treinamento em julho, e em novembro daquele mesmo ano a gente estava iniciando a segunda operação em Picada Café. Olha aí. E aí, em julho do ano seguinte, eu recebi a carta e aquilo assim me marcou muito, sabe? Eu recebi a carta e eu nem lembrava mais da carta. Quando eu abri a carta e vi abrir um novo negócio, eu pensei, tu precisa, né? A gente precisa começar a realmente focar, a colocar objetivos, né? Traçar metas para realmente a gente, né? Poxa, onde é que a gente quer chegar? Tem uma frase que fala: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Isso. A gente nunca vai, por exemplo, numa rodoviária
ou num aeroporto e vai lá e fala assim, ó, me vê uma passagem. O atendente fala, claro, para onde? Sei lá, a próxima que tiver. Não. Não, quando a gente quer ir para algum lugar, a gente sabe exatamente para onde a gente vai. E por que não nos negócios, na nossa carreira profissional, enfim, a gente não, muitas vezes, deixa isso solto. Ah, vamos vivendo Deixa a vida me um levar. dia, deixa a vida me levar. Então, olha a importância do que tu trouxe aqui agora. A importância de saber para onde tu quer ir, definir, botar no papel o que de fato Sim. tu deseja para o teu negócio. Isso fez uma mudança de mentalidade, como consequência, tu colocou em prática ações diferentes e um ano depois tu já tinha uma outra realidade. Sim. E aí abriu o segundo posto. E aí a gente abriu o segundo posto, logo depois que a gente abriu o segundo posto, a gente abriu em novembro de 2019. Em 2020, o que aconteceu? A pandemia. Aí a gente ficou apavorado, né? Porque a gente estava descapitalizado na época. Deixa eu não te cortar, mas já cortando, 2018, né? Vocês chegaram a pegar a greve dos caminhoneiros ali? Pegamos. O combustível também afetou também. vocês também ali? Não afetou muito porque a gente tinha um caminhão terceirizado, né? Conseguiu suprir, então. Conseguiu nos suprir. Claro, a gente ficou sem combustível e tal, né? E só para talvez pode contribuir, né, para aquelas pessoas que acharam que o dono do posto ficou rico nesse dia, não é bem assim, né? Não, Porque na verdade a gente vendeu, claro, a gente vendeu em um dia que a gente talvez venderia numa semana, só que a gente ficou depois de uma semana sem vender, né? Exato. E eu lembro que teve muitos donos de postos que acabaram aumentando o preço, né? A gente, naquela época, a gente manteve o preço original, né? E isso é um depois valor, até né? veio sem sanções, enfim, mas exatamente, é questão de valor e princípios, né? Acho que todo mundo estava passando por dificuldade, então não era naquele momento que a gente iria se aproveitar disso, né? Mas então, voltando, né? Em 2020 estourou a pandemia, né? E aí caiu muito o movimento dos postos, caiu o movimento de tudo. E, cara, pensei, olha, tá na hora da gente começar a, né, sair um pouco da caixinha e começar a pensar em algumas coisas diferentes. E aí eu comecei a voltar um pouco o olhar para a loja de conveniência, né? Comecei a estruturar um pouco melhor as lojas e tal. E em 2022, a gente então adquiriu a terceira unidade. Já no início da operação, a gente já colocou uma loja de conveniência um pouco mais equipada, né? Com móveis mais bonitos, vamos dizer assim, né? Um ambiente mais confortável. E logo em seguida, no mesmo ano, a gente assumiu o quarto posto em Picada Café também. Então, ali em questão de 3, 4 meses, a gente tava iniciando 2 operações, né? E como o nosso resultado rapidamente se mostrou muito, muito bom e realmente a gente pegou um posto em Presidente Lucena ali, por exemplo, era um posto que vendia 30, 40 mil litros, né? Em pouco tempo a gente já estava vendendo 150, hoje a gente vende 250 mil litros no posto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tu atribui isso ao quê? Eu acho que lá a operação do posto realmente ele deixava a desejar, né? O proprietário da época, ele já não tinha mais, né, vontade de Perdeu o tesão. Perdeu o tesão do enfim. negócio, né? Eu acho que também eu não tinha um sucessor para ele, então ele já era um senhor de um pouco mais de idade, né? Então Era um diamante que precisava, talvez tenha sido um bom diamante, aí meio que se inteirou um pouquinho e precisava lapidar de novo. Também. Todo mundo sabia do potencial do posto, né? Mas aí é visão, né? Todo mundo sabia, mas só alguém foi lá e fez, né? Faltou alguém ir lá e fazer, né? Mas mesmo assim, a gente tem uma venda muito boa hoje lá, né? E isso chamou a atenção também da distribuidora, que é a Charrua, né? Que é um grande parceiro nosso. E aí começou a surgir oportunidades, porque daí a distribuidora começou a olhar para nós com outros olhos e começou a oferecer negócios para nós, né? Então, logo no ano seguinte, a gente também já pegou mais o posto de Santa Maria do Herval, que é o quinto. E no ano seguinte, no mesmo ano, a gente já iniciou a negociação com o posto de Taquara. Em fevereiro do ano seguinte, a gente iniciou a operação do posto de Taquara. E logo em seguida, a gente iniciou a operação do posto de Morro Reuter, que é o 7º, né? E isso foi no ano passado. E esse ano agora, faz um mês... Não faz um mês. Vai fazer um mês agora, a gente então pegou o 8º, que também é em Morro Reuter.
E, enfim, estamos ainda com duas empresas já abertas, né, constituídas, que serão o 8, o 9 e o 10, um em Glorinha, né, que é uma parceria com uma outra distribuidora, que é a Potencial, que está voltando a olhar um pouquinho mais para a revenda, né, é uma distribuidora mais conhecida no Paraná, São Paulo ali, né, e eles iniciaram na revenda de combustíveis, né, compostos, mas eles são muito fortes na produção do biodiesel, então eles acabaram voltando os olhos um pouco mais para o biodiesel e agora estão retomando então o olhar para a revenda e estão voltando para o sul, e aí eles nos procuraram e a gente achou interessante também fazer essa aposta. E vamos abrir o posto então em Glorinha. E com a Rodoil, então a gente está formando essa parceria que a gente vai abrir o posto em Estância Velha, que será o 10º, né? E esse posto que a gente abriu agora, mês passado, também é com a Rodoil. Então, temos aí parceria com o Rodoil, com a Potencial, com a Charrua. E a Matriz, né, que foi a primeira, é com a Ipiranga. Já faz mais de 30 anos que a gente tem lá a bandeira Ipiranga. E continua firme e forte lá. Muito bom. Tu trouxe um ponto, né, que a virada ela aconteceu numa de certa maneira, quando você, não sei como é que foi para você na época, mas trazendo para minha realidade, a maior sacada também foi uma grande sacada, mas foi ter que deixar o telefone guardado durante 4 horas. Tu não podia, até um abraço pro Jadir, que foi meu instrutor na época. Foi o meu também. Então, capaz, foi o meu também. Foi ali em Dois Irmãos ou não? Eu fiz em... em Dois Irmãos. Não, eu fiz em Estância Velha. Estância Velha. Exato, também. Agora tá lá no Paraná, né? Grande abraço ao Jadir, até ele participou escreveu aqui no livro um pedacinho aqui, um depoimento. E uma grande lição foi que ele me trouxe, né? Poxa, mas tu não consegue... A empresa estava pequena média, né, naquele momento, né? Pô, mas tu não tem tempo de tirar 4 horas para... Não para aprender, que eu sempre fui atrás, mas eu aprendi assim, né? Eu tava na aula, aqui, né, aprendendo e tá ouvindo, e aqui o celular, né? Sim. Mas tu não tem tempo para deixar... Tua empresa vai morrer se tu deixar 4 horas o celular parado, então, cara, isso aqui não é para ti. Bem assim, cara. Aí tu quer saber? E aí eu disse pra minha esposa, né? Eu disse, olha, eu vou fazer assim, assim, mas vou ficar 4 horas sem acessar o celular. Dito e feito, e fiz isso. E assim foi uma virada de chave. E aí na terceira semana seguinte eu comecei a me regrar no meu tempo com o telefone, com as coisas, assim, pra poder dar atenção para aquele momento. E foi uma virada de chave. E o Mastermind, pra quem não conhece, ele traz a filosofia do Napoleão Hill, né? Sim. Fala muito sobre mentalidade, né? Sobre, eu quero chegar lá, mas eu preciso criar isso antes na minha mente, desenhar no papel, a questão da carta eu também fiz. Sim. A minha carta tinha 5 lojas, né? Nós tínhamos na época 3 e era para 5 lojas. Quando a carta veio, nós tínhamos 8 na época. Então, assim, que bacana, né? Então, assim, é muito legal. Eu trouxe quis só fazer esse comentário. Mas, assim, Gerhard, chegou então de 1, foi para 8, né? Agora vão para 10. É uma nova fase, né? Então, uma coisa que eu já percebi aqui, né? Você investe em treinamento. Então, naquela época foi uma virada de chave de treinamento. Aí tem um novo treinamento acontecendo com a equipe, né? O quanto que você acha que isso faz diferença para uma empresa crescer de tamanho? A questão da gente, como dono da empresa, focar no treinamento para nós, né? Uhum. Eu continuo sempre buscando mais treinamento, mas a importância... Opa, eu aprendi aqui, mas eu preciso agora compartilhar, né? Até tu disse que a tua expectativa é compartilhar também, né? E trazer insights, enfim. Para tua equipe, né? O quanto que isso é importante para um dono de negócio? Olhando para tua trajetória, como isso fez diferença? Olha, uma frase uma vez que eu escutei que é muito verdade, é que um CPF ele pode ficar sozinho. Um CNPJ não existe sem CPF. Né? Então a gente tem que ter um olhar para as pessoas, porque elas são as nossas colaboradoras, né? Então... Não é funcionário no papel lá, mas é colaborador. A gente tem que entender, tem que enxergar eles como colaboradores. E se eles também não tiverem essa percepção, dificilmente eles vão colaborar efetivamente contigo, né? Então, a gente procura valorizar os nossos, né, os colaboradores. A gente leva para palestras, para feiras, a gente tenta dar oportunidade de desenvolvimento. Agora a gente até está entrando com a Joyce, né, que ela está ingressando na nossa equipe, ela está focada justamente para a gestão de pessoas, né? Ótimo. Então ela vai fazer realmente totalmente voltado para integração, né? Criar essa cultura dentro da empresa, que até o Josué
A gente também está trabalhando isso forte lá e realmente faz diferença criar. Não é só simplesmente falar, a gente quer o melhor atendimento. Então, essa cultura tem que ser criada Como é que dentro da vamos chegar empresa. lá, Como é né? que nós vamos chegar lá? E agora a gente já está com 2 treinamentos já que a Joyce já programou, que um é para os nossos colaboradores, né? Um treinamento de troca de óleo, que a gente até achou muito bacana que houve vários interessados dos nossos colaboradores a aprender a fazer a troca de Ótimo. óleo, né? Que a gente até achava que talvez seria a gente não sabia como é que seria a adesão, né? O interesse, mas a gente percebeu que abrindo as portas, eles, né? Eles têm interesse, eles querem se desenvolver também. E tem um outro treinamento que é dos bombeiros, que a gente também achou super importante, né? Que traz segurança, né? E para eles e para nós também, né? Então, as pessoas, a gente trata as pessoas com muito cuidado e com muito carinho, né? Porque a gente sabe que sem as pessoas a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Bom, então hoje, se a gente olhar, né, para um negócio, as pessoas é nosso maior patrimônio ali, né? Um legal é essa percepção que tem, né? E não é à toa que tá indo aí para 10 postos, em breve, com certeza muito mais, porque é aquela questão que tem muito empresário tem a crença de que, pô, se eu treinar meu funcionário, ou se eu ensinar ele, vai me copiar, vai embora e vai me deixar, né? Tem E- aquela frase que fala que é melhor você treinar uma pessoa e ela ir embora do que você não treinar e ela E ela ficar. ficar. É verdade. Porque daí tu tem uma pessoa ruim na tua equipe Sim. que não desempenha um bom papel, o que acaba prejudicando ainda mais. Então, Com se ela certeza. for treinar e ir embora, faz parte do ciclo e tá tudo bem. Agora, você não treinar e manter ela e ter que arcar com esse prejuízo é muito pior. E eu acho que assim, ó, vamos lá, tu vai treinar uma pessoa, né, e ela vai perceber que ela também pode se desenvolver fora da tua empresa, que bom, tu conseguiu contribuir para a vida dessa pessoa. Perfeito. Então é bom também, isso também faz parte da empresa, fazer melhorar a questão social, onde é que tu está inserido, né? Não é só na questão econômica, mas também pode melhorar a questão social, onde é que tu está inserido. Eu digo lá para nossa equipe, a maior alegria minha é quando um colaborador cresce dentro da empresa por mérito e porque faz jus para a função, e a segunda é maior quando ela sai e para um cargo que então não daria certo na nossa empresa, mas é melhor, ou seja, ela sai melhor dentro da empresa, né? Sim, Eu digo, a pior demissão é aquela que tu fracassou na contratação isso. e no treinamento e na demissão, né? Sim. Então, até trago uma reflexão pro pessoal. Muita gente, às vezes, demite fazendo um monte de rodeio, mas não dá a real pra pessoa, sabe? Quando você tem algum cargo, às vezes você dá a real. A minha demissão foi por erro de português na lata, assim. Então, lá no passado, fui demitido por erro de português. O cara falou na lata, ó, pô, tu escreveu um monte de e-mail com um monte de erro de português e tal. Cara, isso não é cultura nossa aqui dentro da empresa e tal, tá na rua. Bem assim. Então, e cara, eu agradeço hoje. Na época não foi gostoso de ouvir, mas hoje eu agradeço. Então, muita gente é demitida, às vezes nem sabe por quê. E às vezes você falar para a pessoa, olha, infelizmente eu errei na contratação. Eu te queria para vendedor, mas você é mais analítico. Só que dentro da minha empresa eu não tenho não tenho essa vaga hoje, então infelizmente eu tô desligando você. Mas você é um bom analítico. Quem sabe no futuro as portas estão abertas. É uma maneira. Mas aí o pessoal às vezes, tá ruim, tá complicada a economia, não sei o que, vou ter que desligar. E a pessoa sai achando que Achando que ela deu o melhor dela e... Exato. Então... Até perde a oportunidade dela ter uma tomada de consciência e Claro, mudar. claro. Exato. Porque, por exemplo, no teu caso ali, o que tu falou, na hora tu ficou brabo com aquilo. Durante 1 ano, 2, mais ou menos. Puto, assim. Beleza. Rapidinho. Não, com uma raiva, assim. Ficou Mas com foi- raiva, ficou bravo e tal. Mas depois, com a tua maturidade, com a tua evolução, tu falou, cara, não tinha como dar continuidade naquele momento. Exato. E aquilo foi um ponto de mudança para tua história, né? Tanto que tu conta até, né, que a escrita do teu livro é um troféu que Foi tu um troféu, carrega hoje justamente pelo fato de que naquele momento foi demitido por erro de português e tu falou, não, cara, peraí, eu vou ter que mudar essa realidade, eu vou ter que escrever um livro. E hoje é um benefício que isso te trouxe, né? Trouxe. E dentro tem um dos nossos valores, né? É a melhoria contínua. Então, sempre, pô, tá legal, tá, mas dá pra melhorar. E na tua empresa, assim, no grupo de vocês, pra você como pessoa, o que é um valor inegociável, né? Eu imagino que vocês já estão nessa fase de valor, missão, né? E visão, mas o que é um valor inegociável pra você? Olha, eu acho que a honestidade é uma questão inegociável, né? Porque tu tem que ser honesto contigo mesmo, tem que ser honesto com teus colaboradores, com teus clientes, né? E acredito eu que a gente já viu muitas histórias de empresas, né, que
que tentaram enganar, né? Enfim, consumidores, mas a gente percebe que não tem... Não sustenta, não sustenta, né? Não sustenta. Então, acho que a honestidade, isso também, com o passar dos tempos, te traz uma credibilidade, né? Junto ao consumidor, junto aos teus colaboradores. Então, isso é uma questão que a gente não negocia. Legal. Com certeza é fundamental. Uma coisa que eu percebo nessa tua trajetória, assim, e que eu venho acompanhando também, até pelo fato de estar fazendo esse serviço de treinamento para tua rede, é o quanto que vocês vêm criando, a gente juntos, né, mas a rede como um todo vem criando processos e não só na parte de atendimento, que é o que a gente vem trabalhando em conjunto, mas também nessa questão que você falou da loja, né? Vai padronizando. Então, hoje eu percebo que, bom, agora a loja de Presidente Lucena também teve uma reformulação para entrar no padrão da rede. Sim. Então, começou a ser criado, né? Foi criado e está sendo replicado esse padrão para que tu consiga, de certa forma, demonstrar para o consumidor. Essa aqui é a minha forma, esse aqui é o padrão que você vai encontrar se você for em qualquer posto da rede, né? Isso. E dessa forma tu consegue até mesmo, porque quando a gente fala de combustível, tem muita gente que transita por tudo que é cidade, por tudo que é lugar. Quando eu falei para um amigo meu que é lá de Pelotas, mora agora em Santa Catarina, que eu comecei a atender vocês lá no início do ano, ele me falou, cara, parei num posto dessa rede, foi muito legal e tal. Me contou a experiência, Boa. Ou seja, já Legal. existia um conceito que ele lembrou do nome da marca quando eu falei. Sim. Então isso é legal, né? Porque tu consegue, padronizando, tu consegue trazer essa identidade e essa previsibilidade para o consumidor. Sim. Ele sabe o que espera, né? Sim, sim. Esse é um ponto que... Acho que assim, até isso é uma questão. Um cara que me inspirou muito dentro do meu segmento é o Neco Argenta, que é o dono da Redsim e agora também dono da Charrua. E por que ele se tornou diferenciado, né, no nosso segmento? Porque tu chegava nos postos deles, a loja era boa, o banheiro era limpo, né, tinha um bom atendimento. Então, poxa, acho que era um cara que a gente poderia olhar, se espelhar e tentar... por que não copiar, né, ele? Então, modelar o que tem modelar de bom. o que tem de bom e seguir no plano. E quando a gente, então, se tornou rede, a gente também percebeu que a gente tinha que criar uma identidade, né, para os postos, porque senão não faz sentido ser rede. Se cada um dos postos trabalha de uma forma, então poderia ser tudo independente, né, e não uma rede. Então, com certeza, padronizar, criar processos, né, criar uma identidade, ter um padrão de loja, ter um padrão de atendimento é essencial. Isso, com certeza. Vem, né, com isso... Posso falar com um pouquinho de propriedade, porque franquia, né, é rede de franquias, né? A diferença é que franquia geralmente é um terceiro lá, não chega a ser lojas próprias, o que pode também ser como rede de lojas próprias, né? A importância, como é importante ter o POP, ter processo, ter manual, ter checklist, mas o que eu quero trazer aqui para quem está nos assistindo e ouvindo, não precisa ter isso de uma forma só quando você é grande, você começa pequeno. Ou seja, você começou com certeza tendo no teu primeiro posto lá, quando tu botou a mão, quando teu pai te compartilhou, teu avô te compartilhou know-how, talvez de uma forma escrita, talvez no falar, já criou um processo Com ali. certeza. Aí, na medida que vocês foram crescendo, só cresce se você conseguir transmitir isso de uma forma didática para as pessoas novas que entram. Então, imagina, de um posto para 8, é um gerente por posto? A gente tem alguns postos com gerente compartilhado, né? Tá. Mas que são, por exemplo, em Picada Café, que são no mesmo município, né? Entendi. Então a gente tem um gerente nos 2 postos. E em Morro Reuter também é um gerente para os 2 postos. Perfeito. Mas para esse gerente poder performar, ele precisa de ferramentas. Com certeza. Ele precisa primeiro ter engajamento com a equipe, né? Ter aquele tesão por liderar, né? Mas ele precisa de ferramentas, porque antes dele ser gerente de lá, ele não tinha ele não conhecia a cultura da empresa, ele até poderia conhecer, mas não tinha esse DNA, né? Sim. Então a importância de ter processo. Eu sempre digo, hoje a hora do pastel não seria o tamanho que ela é hoje se a gente não melhorasse os processos sempre, investisse em treinamento. O José palestrou na nossa convenção, né? Então, assim, lá a gente falou sobre vendas e 70% da nossa venda ela é mais online. Mas
mas é venda. Então, É a gente venda, claro. mostrar a importância da venda, né? Tem lá os manuais de como tem que fazer um atendimento, mas se a gente não incentivar, se a gente não treinar a equipe para fazer aquilo, então, ó, vamos falar agora de expansão, de rede. Pô, tenho o POP, eu tenho o manual, eu tenho um checklist. Beleza. E aí vem o treinamento contínuo. Hoje a gente já tem isso mais natural, mas foi difícil no início, que é o que? Criar a cultura de 2 tipos de situações toda semana. Uma é a reunião com a equipe de engajamento e a outra é a reunião com a equipe de treinamento. Então, o gerente ele tem que tomar 2 decisões aqui na semana. Uma, olhar para os indicadores da semana anterior, identificar onde ele pode melhorar e trazer isso para a equipe, né? Então, ele engaja a equipe a melhorar. E o outro é retreinar aquilo que, mesmo se a pessoa está 5 anos, vamos fazer um atendimento aqui no balcão de novo? Vamos montar esse pastel de novo? Ah, mas eu já tô 2 anos. Não, mas vamos cronometrar para ver se está no tempo certo? Vamos ver se a cor, se a temperatura saiu certo? Vamos cortar no meio para ver se ele está recheadinho, se ele está legal? Então, assim, não é fácil criar isso. Isso, eu digo porque nós também fomos crescendo e fomos melhorando, né, ao longo do caminho. A visão era grande, mas o primeiro manual de montar pastel foi feito uma folha de ofício. Tinha as gramas lá. Hoje tem um gabarito lá que qualquer pessoa que entra lá em 15 minutos monta pastel tão bem quanto quem começou lá atrás. Então, assim, vocês estão nessa fase agora de replicar e tal. O quanto que você viu que isso foi, assim, de 0 a 10, assim, você dá uma nota para... que isso te levou, né, a dar aquela segurança para você ir para o 10º posto, por exemplo. Porque eu acho que é isso, sabe? Sobre empreender e ser empresário, na medida que você vai crescendo e vai fortalecendo o teu elo ali na tua volta, a tua equipe, tua estrutura de sistema, tua estrutura de equipamento, ferramentas, né? E aí vem as pessoas ali, que é a equipe, você vai fortalecendo, isso te dá mais segurança, confiança para tu crescer. Né? Só que aí você tá cada vez um pouco mais longe do processo, lá na ponta, né? E aí você precisa confiar que aquilo tá funcionando. E você só consegue confiar se a cultura estiver em alta, né? E se os processos estão bem desenhados. Como é que foi essa mudança, assim? E como é que tu te vê, assim, nos próximos 2 anos? O quanto que é importante continuar investindo em treinamento e fomentar isso? Sim. Até quando a gente iniciou com o Josué, né, aí uma das intenções justamente era padronizar o atendimento, né, criar processos, padronizar. E no meio desse acompanhamento que o Josué está fazendo com a gente também iniciou uma consultoria com uma empresa, mas que aí era voltado para a parte de gestão, né, em que a gente acabou mudando vários processos internos no nosso escritório. Só que isso também acabou implicando em processos lá nos postos, né? E por que a gente sentiu essa necessidade? Justamente para a gente conseguir ter uma visão de 360, né, da empresa, conseguir enxergar os números com clareza, a gente teve que modernizar e profissionalizar o nosso escritório, né? Mudar vários processos. E isso também acabou, claro, implicando em várias mudanças de processos lá nos postos, né? Então, gerentes tiveram que entender processos novos, funcionários tiveram que entender processos novos, e a mudança nunca é fácil, né? Então, causa um desconforto, né? É difícil no início, a gente acha que, nossa, a gente não vai conseguir, enfim. Mas hoje, já um pouco mais consolidado, né? A gente percebe como isso é importante, porque para a gente conseguir ter, justamente, para ter a tomada de decisão certa, poxa, a gente tem condições de pegar mais uma operação, a gente olhar os números, né? Analisar e conseguir, não, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, faz toda a diferença, né? Tu criar padrões, tu criar processos, eu acho que é fundamental para uma empresa ter sucesso, né? Porque senão tu não consegue ter uma visão, se tu não tiver indicadores, não tiver relatórios, não tiver até mesmo metas, né? Como é que tu vai criar metas se tu não tem indicadores para isso? Porque daqui a pouco, sei lá, 1 milhão ele é bom, mas daqui a pouco é ruim. É ruim. Tu não sabe. Ainda mais, eu falo muito no meu segmento, mas acredito que deve ser nos outros também, né? Para nós, cada centavo faz diferença, porque, né, a nossa margem é muito, muito apertada. O ganho é no volume, né? Exato. Tu vai, às vezes, tu falou de milhares de litros ali, né, Sim. sendo vendidos, mas a margem, ela é baixa, porque o mercado é competitivo, Sim. né? Enfim, então,
essa gestão dos números, ter os indicadores, os dados de uma forma mais fácil, com certeza contribui muito. Vem uma coisa importante falar em margem, né? Tu imagina, quanto menor a tua margem no negócio, não que quando tua margem é melhor, tu não precisa cuidar do teu cliente, não é isso. Mas quanto menor a tua margem, maior é a necessidade de você reter aquele cliente. Porque existe o CAC, custo de aquisição do cliente. Ou seja, eu faço uma propaganda dentro da cidade e eu conquisto um cliente novo. Isso teve um custo. Claro. Pode ter sido marketing digital, pode ter sido folder, pode ter sido indicação, pode ser algo, mas teve um custo. Esse cara veio até teu negócio. Então teve um custo para isso acontecer. Se tua margem é menor, tu vai precisar que esse cara volte muito mais vezes para só se pagar, nem te deu lucro. Então, assim, como é importante. Então, sim, cada centavo faz toda a diferença. A gente tem a cultura lá na rede hoje que tem coisas... Vou trazer para alimentação, né? Mas para outros negócios também tem, eu acho que esse fator. Você tem que olhar para o teu negócio, tipo, o determinante e o importante, né? Tem coisas que são determinantes para o negócio sobreviver. Na área da alimentação, eu gosto de olhar o seguinte, é o que deu certo para nós, que é o CMV, né, que é o custo da mercadoria. Então, o pastel é vendido a tanto e custa tanto para fazer, né? O CMO, que é o custo de mão de obra, né? Então, o quanto de mão de obra interfere para fazer aquele X volume de pastel, aquele faturamento, né? E nós chamamos de serviço de entrega, que é o motoboy, né? O colaborador então, o serviço terceirizado que faz a entrega, porque o nosso modelo hoje, 70% a 80% é delivery, né? Esses três indicadores, eles não podem bater acima dos 50% de custo. Se bater acima, eu tô queimando minha margem. Então, tecnicamente, fica entre 40 e 45, mas tem loja que fica ali 48, que não é um problema, porque às vezes o aluguel é um pouco mais baixo, não é um problema, mas o ideal é ficar abaixo de 50, né? Então, eu tenho isso muito claro. Então, quando a gente quer olhar um resultado de uma loja, tu tem a última linha lá, lucro, né? Então, a última linha, beleza. Mas o que fez chegar lá? Então, para o nosso caso aqui, deixa eu olhar esses três indicadores. Aqui eu consigo melhorar, aqui eu consigo melhorar, aqui eu consigo melhorar. Aqui eu não consigo, beleza. Fica mais fácil, né? Então, mas eu consigo fazer uma meta, a gente trabalha muito em meta de lucro, né? O LVO nasceu disso, né? O lucro em primeiro lugar, e trazer aqui, né, uns nossos convidados, ele até falou, né, na frase dele do lucro, né? Então, o lucro não necessariamente é dinheiro naquele dia, e é verdade, porque ele pode ser fluxo de caixa a longo prazo, né? Mas tem que gerar lucro, né? Tem que dar ROI, qualquer coisa que tu for fazer na tua empresa tem que dar ROI. Pode ser em dinheiro, né? Mas pode ser, às vezes, uma negociação boa com o fornecedor, que também dá estoque, que te vira dinheiro. Então, meta de lucro para nós, ela é a primeira. Mas para eu saber quanto que eu posso gerar de lucro com aquele tipo de... com aquele número de ferramenta, aquele número de pessoa, aquele número de loja, eu preciso saber os meus dados aqui. Sim. Aí vem meta de faturamento. Ou seja, depois que eu sei que eu posso ter 25 mil de lucro numa loja, então vamos focar para vender 120 mil. Vamos focar nisso. Então, beleza, eu consegui olhar isso. Então, no meio do caminho fica mais fácil, né? Então, é muito importante, sem dúvida, trazer aqui da questão dos treinamentos, da dor, da sair da zona de conforto. Para todo mundo, assim, eu acho que todo mundo tem isso, todo negócio tem isso, mas tem uma coisa que é incrível nisso: quando tu sai da zona de conforto, a mudança acontece de um jeito que é irreversível. Eu me lembro a primeira vez que eu tive que... eu falava, eu ligava, eu mandava mensagem, eu mandava e-mail para um colaborador meu lá atrás, quando estava indo para a terceira loja, eu falava, tu tem que treinar a equipe toda semana. Tu tem que treinar. E não dava, e não ia. Até que eu peguei um dia, entrei dentro da sala e coloquei num cartaz na parede, botei lá, treinamento pelo fulano tal, dia tal, tal hora, e botei na parede. Ele tava de folga nesse dia. No outro dia ele chegou, e daí ele me ligou. Disse, cara, tu vai ter que se preparar, já tá combinado, o pessoal já tá esperando. E ele teve que sair da zona de conforto e entender que ele tem que treinar. E, cara, mudou a vida dele pra isso. Então, assim, aquilo foi... Ele tirou da zona de conforto e o cara fez assim, porque ele sabia tudo de cor, mas ele não sabia compartilhar, vamos dizer assim, né? Ele não entendia o valor que tinha aquilo. Eu acho que não é, talvez nem não é que ele não sabia, talvez ele não tinha entendido o valor daquilo. O valor daquilo, exato. Então, assim, só que aconteceu porque tirou a zona de conforto. Então, trazer aqui pro pessoal que tá nos assistindo e ouvindo, que tem negócio, às vezes, sim, é difícil você fazer uma mudança de um sistema, contratar uma empresa de fora para fazer uma mentoria, uma consultoria, né, assessoria, e isso traz um certo desgaste. Dependendo como tá o nível de cultura da tua empresa, tu vai ter pessoas que vão sair. E eu vou dizer, você trouxe muito bem, melhor, como é que é? Melhor ter um funcionário bom saindo do que ter um ruim pagando salário e o cara tá lá, né? Quando a gente fala ruim, não é nem em rendimento, mas é em cultura.
E aí cultura tem a ver com rendimento, que é o próximo ponto que depois nós podemos aprofundar bastante, que só se cresce quando você tem uma cultura forte, né? E, então, essa mudança, trazer isso de fora, primeiro, parabéns pela decisão de fazer isso. Porque eu conheço inúmeras empresas que faturam muito, mas que não têm a humildade de reconhecer que tem que buscar coisa lá fora. Sim. E quando eu digo buscar coisa lá fora, é o quê? Cara, eu cheguei até aqui, beleza. Agora eu quero chegar até lá, beleza. Então deixa eu buscar. Entendeu? Então, os parabéns por isso. Então, só e trazer aqui para tua equipe. Parabéns para eles estarem num lugar que tem essa cultura. Porque elas estão numa cultura onde tem crescimento. E onde tem crescimento, você cresce, você prospera. Inclusive, lá na Roda Mais tem um ponto que é legal, que todos os colaboradores lá, eles têm um variável de acordo com o resultado. Indiferente Um batimento de meta, o frentista, Boa. o caixa, o gerente, todo mundo tem a variável de acordo com vários índices lá que são medidos, né, com meta de... Que não é só faturamento. Que não é só isso faturamento. É importante. Tem isso um é importante. que é do aplicativo, por exemplo, lá, que é... Enfim, tem diversas metas lá que Sim. se tu for somar aquilo tudo lá, vai gerar um resultado diferente no negócio, né? E para todo mundo cresce junto. E aí, cara, aí você tem prosperidade, porque a empresa está investindo em educação, a pessoa que está lá tá consumindo isso, tá sentindo valorizada, que às vezes o valor não é só o salário, sabe? Ele faz diferença no final do mês. Mas, cara, tipo assim, entre ganhar R$2.500 num lugar e R$2.400 num outro, às vezes. Só que o 2.400 o cara tá investindo na minha formação. O cara tá investindo, o cara podia tá nem aí pra mim, mas o cara tá investindo para que a minha empresa, meu ambiente seja melhor. O cara tá investindo para que a cultura seja tão saudável que a pessoa nova que entra pra empresa, ela vai vestir a camisa tanto quanto eu tô vestindo. E se ela não vestir, a própria cultura vai tirar ela. Então isso é prazeroso, né? E a gente tá indo pra um mundo cada vez mais, né? Um universo onde a cultura saudável, né? É o decisor pra pessoa querer ficar naquela empresa. O dinheiro sempre é importante, o salário é consequência, mas a cultura pesa muito. Sim, isso com certeza. Acho que nem tu falou, eles entender também que, né, que eles têm uma possibilidade de crescimento dentro da empresa, que a gente traz treinamentos que eles têm possibilidade de desenvolver, isso retém, a gente tem esse problema, né? E acho que todo empresário sofre esse pênalti que é, né, como reter e como reter os bons funcionários e como muitas vezes acertar na contratação, né? Porque no nosso ramo, nosso segmento, onde o funcionário tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, né? Às vezes a gente até fala, às vezes é a última opção, né? Do cidadão é trabalhar no posto de combustível. E aí tu tem que saber motivar e deixar ele engajado. Não é tão fácil, né? Então a gente tem que trazer várias formas de incentivo que nem sempre são monetárias, né? Acho que também, às vezes, trazer até um reconhecimento em público, né? Ou até mesmo dar um dia de folga, alguma coisa assim, também já valoriza, já cria uma cultura diferente, né? Muito bom. Falamos de pessoas, dados, né? E é importante agradecer ao nosso patrocinador, né? Da Repediu. A Repediu, pessoal, eles têm uma base de conciliação de dados que trabalha dentro do teu restaurante, integrado com a maioria dos sistemas, tem mais de 4.000 clientes, e junto com esses dados, eles conseguem trazer indicadores de turnover de cliente, ou seja, aquela troca de cliente, então, quantos que estão entrando, quantos estão saindo, então, clientes novos, recorrência, perfil consumidor, então quanto que o meu cliente X está me deixando por mês. Outra coisa que é muito legal que eles têm é quanto que aquele bairro me deixa em valor de faturamento para o meu negócio. E aí, com base nisso, você pode fazer campanhas diferentes por perfis diferentes. Então, por exemplo, você tem um bairro X, que o ticket médio daquele bairro lá é R$70. E aí é um ticket médio mais alto e o perfil de consumo vem pelo Anotaí ou pelo iFood. E aí aquele bairro tem X proporção de volume. Com base nessas decisões, você vai entender que aquele perfil é um tipo de marketing diferente. É uma campanha, talvez, que seja em um foco em um ticket mais alto. Aí você tem outro bairro que você também vende, mas um ticket médio mais baixo. Aí você vai entender que lá é uma campanha diferente. Por que isso é importante? Vou dar um exemplo para a rede Hora do Pastel. Nós gastávamos aí 120, 150 mil em marketing digital por mês, tráfego pago, outras ações.
Quando contratamos a Repedio, nós reduzimos para 80, 90, 100, alguns meses específicos, mas aumentamos 30% do faturamento, porque nós passamos a colocar o recurso, que é o mais precioso, no lugar certo. Então, tomando decisões, né? Então, um grande abraço pro pessoal da Repedio. Aproveitar e falar e agradecer também a outro patrocinador aqui do podcast Bastidores do Lucro, que é MBA Equipamentos. Eles que têm equipamentos para restaurante, para açougue, para essa área da alimentação, envolve a parte de refrigeração, aquelas bancadas de buffets, todo o equipamento, a parte de fritadeiras e tudo que é tipo de equipamento de inox de alta qualidade para você colocar no seu restaurante, no seu açougue, na sua empresa de alimentação e poder, de fato, ter a confiança de estar com os melhores equipamentos. Então, um grande abraço ao Marcos, todo o pessoal da MBA Equipamentos, que é nosso patrocinador aqui do podcast. Deixa eu falar uma coisa do Márcio legal, que ele conquistou nós lá atrás, né? A gente não conhecia, só pela internet e tal, entrei em contato. Marcos, não sabia o nome dele, eu quero comprar tal coisa. Mas por que tu quer isso? Diz, não, porque assim eu tenho já, né, e tal. Eu disse, olha, mas talvez tu mudar um pouquinho isso aqui, talvez isso aqui te atende melhor e ele até mais em conta, pô. O cara Já me deu um... cliente. Exato, então assim, ele se preocupou. Hoje ele é homologado toda a nossa rede, então todas as lojas novas é 100% equipamento da MBA. Então fica a dica aí pro pessoal, porque ele presta um serviço a mais, ele não te vende só um equipamento, ele te vende, vamos dizer assim, ao pé da letra, ele te vende o teu sonho, porque tu investiu dinheiro no teu restaurante, no teu açougue, é teu sonho que tá lá, e cara, você tem que, depois que abriu, nos bastidores as coisas têm que funcionar. Então tu tem que ter equipamento que funcione, tu tem que ter alguém que te ajude, que aquilo dê certo pra tu dar teu show lá no teu restaurante. Muito bem. Muito bem. E a Sense? A Sense é nossa parceira aqui, nossa patrocinadora também. Ela que inclusive foi a criadora da identidade visual do Bastidores do Lucro, também do Instituto LVO, que é nosso ecossistema de educação. A Sense, ela vai te ajudar a pegar, extrair o que você tem de melhor para potencializar, para entregar ao público, ao teu público-alvo, o valor da tua marca, para que você possa vender mais com uma identidade visual que realmente vai impactar, vai trazer a essência do que você quer transmitir. Quando a gente começou esse relacionamento aí com a Sense, né, o Matheus, que é um grande cara, ele nos perguntou, fez o formulário diagnóstico exatamente do que a gente queria transmitir na marca. Então, obrigado, Matheus, e toda a equipe da Sense por conseguir traduzir o que realmente a gente quer numa marca pro público em geral. Então, grande apoiador nosso. Se você quer também traduzir isso na sua marca e levar da melhor forma a sua marca para o seu público-alvo, @ASenseCria. Muito bem. O papo tá legal aqui, né? Porque a gente conversar sobre pessoas, né? No meu livro eu falo que um bom líder, ele constrói pessoas e gere números, né? Uhum. É muito gratificante quando a gente ouve um empresário falar que está investindo em treinamento, está investindo para mensurar indicadores e a partir disso gere os números e constrói as pessoas. É música para os ouvidos, né? Com certeza. Guerra, vamos pegar esse segundo bloco aqui, vamos dizer, do nosso episódio. E eu quero que tu traga aí algo que, da tua jornada, lá dos bastidores, alguma decisão que tu tomou, que talvez tu pagou um preço alto por isso, mas que te trouxe um ensinamento, algum erro, alguma coisa que tu fala, cara, isso aqui foi um desafio que eu enfrentei no meio do caminho. Pensa aí para poder trazer para o nosso público algo que... agora é a hora de... Já compartilhou bastante, mas agora é compartilhar aquilo. Cara, não vai por aí que tu vai fazer merda. Olha, eu acho que uma coisa que eu fiz, e eu acho que a maioria dos empresários deve ter feito, foi tomar decisões no impulso, né? Sem muitas vezes pensar, né? Até mesmo comprar alguns equipamentos ou, né, algumas coisas para os postos, sem realmente ter necessidade de tu ter aquele equipamento no posto, né? Eu sempre falo que às vezes a gente tem o desejo pela compra ou por algum investimento, mas pensa 3 dias se tu realmente precisa daquilo, né? Se no terceiro dia tu realmente pensar, não, esse não é tão necessário agora, então acho que tu consegue dar, né, uma segurada ou repensar, enfim. E isso também só se dá quando tu tem dados e, né, índice para analisar. Então, acho que às vezes
claro, tem que ter coragem, né? Mas eu acho que tem que caminhar com os pés no chão. Muito bom saber conciliar isso da coragem do empreendedor, aquela atitude que Isso. o empresário precisa ter para realmente dar um próximo passo, mas ao mesmo tempo conseguir mensurar, cara, isso aqui realmente vai ser importante para mim? Isso. É. Para este momento, talvez até seja, mas para este Pra momento, esse momento. é agora, né? E aí, complementando, o que muitos ainda cometem um erro é que aí adquire, às vezes, aquele equipamento e compromete totalmente o teu lucro. Sim. E aí o teu lucro fica vazio para tu investir em treinamento, para tu investir numa melhoria contínua dentro da tua empresa, que é fazer uma plotagem nova, que é colocar estoque às vezes. Eu já vi empresas que se comprometeram a comprar equipamentos que no segundo, terceiro mês não tinha mais estoque para vender, mas o equipamento estava lá. Né? Então, o equipamento às vezes muito fora de valor para aquele momento, não precisava. E aí o lucro saiu, se comprometeu, e aí ficou o fluxo de caixa, não tinha dinheiro para comprar estoque, aí não tinha produto para vender. Acaba afetando o capital de giro, né? E aí, quando vê, tu não tem mais dinheiro nem para repor os teus produtos. Tem um conselho, na verdade isso aconteceu na Fiat há muitos anos atrás, não sei bem certo como, mas o insight aconteceu lá. Um grande amigo meu, um conselheiro para mim, um grande amigo meu, me falou isso uma vez e eu levei isso a sério, né? Isso foi logo depois da retomada ali da saída do restaurante, enfim. Pra gente tentar buscar aquilo que é importante naquele momento certo. E daí naquela época, isso ele trabalhava muitos anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, eles queriam gastar um painel muito caro ali numa concessionária e tal, onde tinha troca de óleo, essas coisas, né? Pra avisar que o carro estava pronto. Né? Então, assim, eles iam gastar naquela época uma fortuna para várias concessionárias para ter um painel eletrônico que o carro tá pronto. E aí diz que um cara lá simplesmente falou assim, cara, mas não é só ligar o pisca-alerta do carro? Solução, é isso aí, uma solução eficaz e barata. E aquilo mudou minha vida. Vou dizer assim, por quê? Hoje a gente trabalha com tipo assim, toda a performance da Hora do Pastel é construída com isso. Vamos trocar de tal equipamento. Por quê? Porque isso pode gerar tanto a mais de resultado. Qual o resultado? É produtividade? É lucro financeiro? Exato. Tanto. Quanto que isso representa a curto prazo? Tanto. Quanto que é a longo prazo? Vale a pena? Não, vai. Pronto. Sabor novo entra no cardápio dessa forma. Sabor novo não entra só porque eu acho que é bom. Só porque o Giovanni provou e achou que é bom. Não, tem que ser bom pro franqueado, tem que ser bom pro cliente, tem que ser bom, acessível pro fornecedor poder me entregar. Entendeu? O ecossistema tem que ganhar com aquela decisão. Exato. Então, é um baita insight que tu trouxe e realmente a gente poder... Né, a gente falou esse dia sobre isso, né? Que a gente não controla, né? A gente precisa gerenciar as emoções, né? Isso é o maior desafio que a gente tem todos os dias, quem senta na cadeira de CEO do negócio, né? Isso aí mesmo. Exato. Acho que agora tu falou tudo. É gerenciar as emoções. Isso é... Mas eu vou dar o crédito, acho que foi tu que me falou isso. Vou dar o crédito pra ele. Mas é isso aí. Não, legal. E, Guerra, vamos falar um pouco do momento atual e de futuro. O que tu enxerga hoje do mercado de abastecimento? Não é assim que fala? Mercado de combustíveis. Mercado de combustíveis. Com essa entrada, por exemplo, de um mercado que está em ascensão, que é das energias renováveis, enfim. Como que tu enxerga isso, essa questão de carros elétricos? Como que tu enxerga esse mercado hoje? O que tu vem pensando em relação a esse mercado para o futuro da tua rede? Acho que é um tema relevante para a gente conversar aqui. Com certeza. Em relação a esse tema, é óbvio, né, que a gente já está no radar, a gente já está olhando para isso. Isso já é realidade hoje no nosso segmento, né? Acho que o dono de posto que não perceber que a pista, quando eu falo pista, é combustíveis, né? Que a pista, ela, com o passar do tempo, ela vai acabar sendo mais um chamarisco para tu conseguir fazer outras vendas, né? E rentabilizar cada metro quadrado do teu posto. Eu acho que o dono do posto, o empresário que não se atentar a isso, vai acabar ficando pelo caminho, né? Porque é commodity, né? A nossa margem, né, no combustível é muito baixa, até quando
o Giovanni falou sobre o CMV no Mais Pastel, quem me dera que fosse 50%, né? O CMV hoje ele é 27, 28, mas o conjunto dos três determinantes são 50%. Pois então, não pode passar de 50%. Para ter uma ideia, o nosso CMV nos combustíveis é 90%. Sobra 10% mais de contribuição. 10%. Assim, ó. Olha, você não perca nenhum cliente, viu? Porque pagar esses clientes Então, por isso que eu falo que cada centavo para nós tem que ter uma operação muito enxuta, né? Tem que rentabilizar todo o metro quadrado. Então, por isso também que a gente acabou já voltando nossos olhos para as conveniências. Eu acho que foi uma baita sacada ali. Né? Então, hoje a gente percebe já a diferença que as conveniências fazem para nós no resultado final. Deixa eu perguntar, a conveniência de vocês, ela pertence ao posto ou ela é tipo sublocada para alguém? Ela é uma franquia? Não, ela pertence ao posto. Ela gera caixa para o posto. Sim. Entendi. Ela é do posto, né? É como se fosse uma empresa dentro do posto, perfeito. Mas ela está inserida nos postos de combustíveis. Mas, com certeza, uma das coisas que eu já pensei para o futuro é franquear as lojas, ou até mesmo, eu gosto bastante da ideia até o Carrefour Express é um exemplo, né? Colocar lojas de conveniência fora do posto. Sim. Né? Loja de conveniência numa esquina que tem bastante fluxo, em grandes centros, enfim. Porque eu acho que a conveniência por si só já traduz, né, o que as pessoas buscam. Uma coisa rápida, né, uma coisa conveniente, né, que tu possa passar, pegar um café, pegar um salgado, pegar um lanche e não precisar parar na fila, né, poder não precisar, meia-noite ali precisei comprar alguma coisa, vou ali na conveniência e tal. Então... Eu contribuí para te endossar, né? Eu abasteço, geralmente eu encho o tanque, né? Aí dura 2 dias, 1 dia, então 3. tem que fazer um cadastro. Já tem o nosso aplicativo? Aí, ó. Mas eu acho que eu vou na semana umas 30 vezes na conveniência. Porque é sempre, passa e pega um café, passa e pega um pãozinho de queijo, né? Pega aí da correria. Então, assim, abastecer é a cada 2, 3 dias, talvez, mas parar 2 a 3 vezes por dia. Sim. Geralmente na conveniência. Isso nós começamos a perceber também, que a gente pode explorar muito, né, esse mercado. E é uma coisa que a gente está estudando, sim, para o futuro, né? Daqui a pouco começar a colocar lojas de conveniência fora do posto. E ali tem margem, talvez tem que estudar. Com certeza ali, né? O CMV é melhor. Não, precisa, né? Porque é comércio, né? É um comércio, seria mais um estilo varejo mesmo, isso, né? Isso. Porque quando tu trabalha com um commodity como é o combustível, não adianta, tu não tem como fugir muito daquilo, né? Eu vou botar um preço maior, os clientes vão ir para outro posto e acabou a história. Açougues, né? Assim, é claro que não é só preço, né, Guilherme? Não. Eu acredito que, assim, isso serve para qualquer segmento. Quando tu investe em experiência do cliente, tu faz com que aquele cliente tenha algo a mais além do preço para avaliar a decisão de compra dele. Então, existem estudos que demonstram, né, que as pessoas, sim, a grande maioria das pessoas está disposta a pagar um pouco a mais por um bom atendimento, por uma boa experiência. É óbvio que isso tem um limite, né? Sim. Mas, dentro da realidade dos postos, eu acho que isso se aplica muito. E por isso que investir em capacitação, em treinamento é algo fundamental. Porque daí tu vai, com certeza, entregar uma experiência melhor. Uma experiência melhor. E consequentemente experiência melhor, mais indicação, mais recorrência, é um processo, e aí vem uma questão, não se faz do dia para noite, né? São 20 anos, quanto desde da gestão do teu avô? Do meu avô, foi 94, fez 20 anos. 20 anos, né? Eu sou de 93, mas eu gosto de me considerar de 2002, por aí, né? Por aí, né? Então, assim, só que não é do dia para noite. Né? Então, assim, isso que eu gosto de trazer pro pessoal que nos assiste, assim, o pessoal manda, né, no direct, que legal a história e tal, também quero chegar lá e tal. 20 não, 30 anos, na verdade, né? Agora me veio 30, é verdade, 94, 30. Isso, 30, é verdade. anos. É que eu me considero com 20 aí, dá esse bug aí. E o pessoal manda, nossa, que legal a história do convidado, a história de vocês, né, e tal. Que bacana, um dia quero ser... Não, começa. Porque não nasce pronto e a consequência disso leva um certo tempo. Então, não sei quanto tempo estão fazendo o treinamento, mas o primeiro fruto, às vezes, não vem no primeiro dia seguinte.
Só que o grande fruto vem no terceiro, quarto, sexto, 1 ano. Eu falo para os franqueados, gente, aquilo que a gente quer colher, a gente trabalha muito em quadrimestre quando a gente fala franqueadora, então a gente divide o ano em três né, quadrimestres, né? E quando a gente olha franqueada, a gente olha bimestre, né, e trimestre. É uma maneira um pouquinho diferente, porque franqueadora tem que pensar um pouco mais no macro, né? E loja um pouquinho mais, né, todo mês, enfim. E aí eu falo assim para os franqueados, pro trimestre, gente, aquilo que a gente quiser colher agora, final do ano em dezembro, nós temos que estar plantando agora. Não é agora que a gente tem que plantar. Não é esperar dia 1º de dezembro, eu vou fazer a melhor campanha do mundo, eu não vou fazer nada o ano todo e vou colher um baita faturamento, minha equipe vai estar pronta para entregar aquele faturamento. Então, assim, é plantar todo dia. E aí existem frutos, né? Vamos pegar a vida, é assim, né? A gente tem coisas que a gente planta que colhe o milho, acho que é 3, 4 meses. Aí você planta talvez o aipim é 1 ano, a cana-de-açúcar talvez é 2, ou seja, uma bergamota é 5. É assim, você tem que plantar todo dia. Aí tem coisa que tu vai colhendo. Né? Então isso acho que é importante ter essa essência, né? Com certeza. E ter isso que tu falou de ter um acompanhamento diário, acho que é muito importante também, né? Porque até pra gente não perder o foco, né? A gente percebe isso até com o treinamento que a gente está fazendo com o Josué, né? Que quando a gente fica um período mesmo sem estar acompanhando de perto, o foco parece que destoa. Mas por isso que eu acho que foi muito assertiva essa decisão de vocês de colocar a Joyce ali para cuidar do material humano, né? Sim. Que é o famoso endomarketing, de certa maneira, né? Fazer marketing para os colaboradores. Exatamente. E aí vem o conceito que eu falo, que é título da minha música, da minha palestra, que é na vida tudo é venda. Tu tem que vender até pro teu colaborador. Se ele não comprar a ideia, como é que ele vai vender para outra pessoa? Então, primeiro ele precisa comprar, né? Mas aí, voltando, acredito que foi muito assertiva essa decisão, porque justamente a gente trabalha ali dentro do nosso acompanhamento, da instrutoria que a gente está fazendo ali, para realmente trazer ferramentas, para trazer uma mudança de mentalidade, porque cultura passa, tu mudar uma cultura, que nem tu falou, não é do dia para a noite, passa por um processo de mudança de mentalidade, de muito colaboradores, de desconforto, de novas ferramentas que são aplicadas. Agora, o acompanhamento no dia a dia, por exemplo, a questão dos alinhamentos semanais que os líderes que a gente colocou agora, né? Os líderes faziam aquele alinhamento semanal para dar o direcionamento, ver o que fez, como é que foi a última semana, trazer uma nova ferramenta e dar o direcionamento para a equipe naquela semana, é um ponto simples, mas que pode fazer toda a diferença. Aí o profissional que vai estar ali de perto, na ponta, no dia a dia, acompanhando, se está sendo feito, se não está, é o que eu acredito que vai gerar essa mudança real na cultura, né? Sim. E aí vem um grande desafio, eu digo porque nós vivemos isso na prática, a gente foi buscar muito conhecimento, eu ainda estudo todo ano, pessoal, a gente vai agora viajar em novembro, vamos ficar 3, 4 dias numa imersão para casal, 2, 3 dias para casais com empresa, enfim, né, como é que funciona, minha esposa trabalha conosco, né, ela tem também outra empresa, mas enfim, trabalha conosco, então é uma imersão focada para casais com negócios, né, e, mas vai de novo estudar, né, porque eu já fiz esse curso antes, né, mas não para casais, mas o mesmo tipo, não, mas agora é diferente, agora eu quero olhar como é que eu tenho que melhorar essa parte aqui, né? Enfim, e sempre tem que estar estudando. Só que o que sustenta depois, eu falo isso com propriedade, porque eu fiz muito, eu diria que 2015, 17, eu acho que eu fiz muitos cursinhos, estudei muito, fui muita imersão, fui muita palestra, fui muita coisa. Mas eu não tinha continuidade. Eu me motivava naquela imersão, então era energia, era legal, na semana seguinte foi. E aí, assim na academia, né? E eu vou trazer esse gancho para falar sobre isso. Aí eu entendi que, cara, a motivação ela é muito legal, mas ela não se sustenta. É difícil se motivar por uma coisa que é meio chata, às vezes. Por exemplo, escrever um relatório, tá meio chato. Mas o gostoso é a disciplina, né? E aí tem os queridos japoneses, né, que trazem isso muito na veia, né? Os japoneses, né, o Japão em si, a disciplina é muito... A motivação deles é ser disciplinado. Sim. E isso foi uma virada de chave na empresa, porque eu passei a fazer treinamentos, então buscar conhecimento, ficar motivado, chegar na segunda, terça e na quarta, quando eu ia baixar, eu dizia, não, mas se eu for disciplinado, se eu colocar isso em prática com a minha equipe, mesmo que, mas é relatório, é chato, não, mas se eu for disciplinado, isso vai me dar fruto. Essa é a minha motivação e começou a dar certo. Mesma coisa academia. Eu não gosto de acordar de manhã para academia, mas tô lá, disciplinado. Por quê? Fortalece a mente.
Então, o cara que faz academia, né? O cara que exercita a mente, né? É músculo, beleza, mas é a mente, né? Sim, sim. O que eu já aumentei o tamanho das minhas empresas, ou onde sou conselheiro, desde que eu voltei a fazer academia, é absurdo. Porque tu tá lá focado e daí do nada vem um insight tal, um insight aqui, isso aí. e assim vai. Então, só que isso é disciplina. A motivação é só a primeira semana, né? Primeiro que tu paga aquele valor de puta que pariu, agora Tem que ir, né? Tem que ir. Aí passa aquela semana, mas tem que ir lá, aquele cara chato lá que vai me fazer levantar peso. Pô, antigamente nós ganhava pago pra trabalhar pesado, agora tem que pagar. Então, assim, só que aí opa, peraí, mas é a disciplina, né? E isso é uma virada de chave também, né? Com certeza. Exato. Trouxemos várias informações valiosas aí, né, Giovanni? Falando em disciplina, em consistência, em constância, eu quero falar sobre algo que a gente está em pré-lançamento aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é a comunidade LVO, Lucro, Vendas e Operacional. Se você, empresário, empreendedor, líder, deseja ter um acompanhamento com consistência, além de mim e do Giovanni, a gente vai trazer empresários, pessoas que são relevantes, que vão trazer ensinamentos valiosos, os bastidores dos seus negócios, para que você possa aplicar com ferramenta, com técnica, para aplicar no seu negócio e colher bons frutos. Tem um QR Code aqui em algum lugar dessa tela, onde você escaneia esse QR Code e você vai entrar para um grupo exclusivo de pré-lançamento da comunidade LVO. Ali, quem tiver dentro dessa comunidade vai ter algumas condições especiais e alguns prêmios, alguns benefícios extras para quando for dar o start, o início da comunidade. Então, cai para dentro aqui desse QR Code ou clica no link que está na descrição desse vídeo aqui e entra para o grupo de pré-lançamento da comunidade LVO para você usufruir desses benefícios e poder ter acesso a essas informações valiosas exclusivas para quem estiver dentro da comunidade. E já adiantando, só entre se você tiver capacidade de estar disciplinado ou ser disciplinado. Porque se é para entrar só na motivação na primeira semana, segunda, nem vá. É só para quem quer fazer uma real mudança, prosperar e ter mais lucro. Que quer realmente, se já tem negócio ou não tem negócio, quer aprender com quem tem, então é compartilhar lá e contribuir para que cada vez mais aquele ecossistema seja maior. E networking, né? Networking, informação, técnica, ferramenta é para botar em prática e gerar resultado. Muito bom. Gente, também agradecer aqui a Nola, né? Nosso sistema de gestão, nós falamos sobre gestão, né? Indicadores. Imagino que quando vocês chegaram a mudar de sistema? Mudamos, mas a gente trabalha com o nosso sistema de gestão já há mais de 10 anos. Sim, mas teve uma mudança em algum momento. Teve. Foi desafiador, né? Foi desafiador. A gente também, né? A gente, quando foi crescendo, a gente teve que ir melhorando, né? E aqui eu quero agradecer nosso patrocinador, a Nola, né? Mas é nosso patrocinador, nosso parceiro, mas eu falo com propriedade, porque a gente trouxe ele para a hora do pastel, a gente foi buscar ele no mercado, e a gente passou a ter alguns indicadores importantes, DRE, TFC, que para ti talvez é normal, porque como é no centavinho lá na ponta, tem que ser muito bem gerido. Mas no mercado de alimentação não é tão normal. Sim. A maioria dos restaurantes começa não tem nem sequer no papel. Aí no Excel muito, muito pouco. Aí sistema às vezes é só para pedido. Não gerencia estoque. É só para tirar comanda para saber quanto que faturou. Não lança nem folha de pagamento, nem imposto, nem nada. Então, o que acontece? O Nola ele vem para juntar tudo isso, onde a pessoa consegue olhar para o DRE, que é o DRE de competência, então quanto que de fato eu tive de lucro, mas também consegue olhar para o fluxo de caixa. Então, eu vendi 100 mil, mas eu tenho tanto para receber, então minhas contas a pagar é tanto. Mas meu resultado foi tanto. Só por isso já é bom. Mas aí tem gerenciamento de estoque, CMV. Então, o Nola, ele diria que é um dos únicos no mercado que tem isso. E eu falo com propriedade porque a gente teve dificuldade de conseguir encontrar empresas no mercado para atender nossa rede nesse tamanho de nível. Porque a gente realmente leva os dados a sério. Então, o pessoal diz, né, que eu gosto muito de vender e tal, que um dos meus vícios é informação e dado. Realmente, a gente tem hoje um setor de análise de dados dentro da empresa. Então, tem uma pessoa lá que cuida só trazendo indicadores e trazendo cenários para aqueles indicadores. E aí, quando a gente começou a usar o Nola, a gente conseguiu olhar diferente. Então, antes a gente tinha esse acompanhamento, mas ele era num sistema e em back-off outro sistema em paralelo para olhar. E quando a gente integrou, cara, assim, sensacional. Então, um grande abraço, pessoal da Nola.
Muito bem, e não poderia estar de fora, como nosso patrocinador também, para fechar essa parte. Esse. Hora do fome pastel. Aqui já, ó. Já vou pedir meu pastel hoje aqui, ó. Já tá na hora, né, Giovanni? Hora do pastel, que também é a nossa patrocinadora aqui do podcast Bastidores do Lucro. Queremos agradecer muito a esse apoio, a esse patrocínio. E se você ainda não experimentou o pastel do sabor Galdério, deixa eu te falar, tu não sabe o que é pastel bom ainda. Vai lá e experimenta. E para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, tem cupom de desconto, tem cupom especial que é LUCRO10. LUCRO10 na hora de fazer o pedido lá em qualquer uma das lojas da Hora do Pastel, digita o cupom de desconto LUCRO10 que vai ter um desconto especial para você. Obrigado Já anotei aqui. Muito bom. Já anotou? Olha aí, ó, daqui já é isso aí. E para você que quer empreender, né, tá buscando algum negócio, talvez uma franquia, entre em contato conosco também. Tudo aquilo que a gente falou aqui de indicadores, a gente vive na prática na rede. Então também serve a dica aí para você. Maravilha, chegando ao final desse episódio, Guerra, a gente conversou bastante aqui. Eu sei que teria conteúdo para a gente falar mais alguns dias, né? Podia. Vamos marcar o próximo? Bora, olha aí, gostei, senti firmeza. Isso aí. E queremos agradecer muito a tua participação aqui. A gente busca trazer pessoas que têm aquela vivência prática do empreendedorismo, dia a dia, as dores, as dificuldades, os ganhos também, né? Sim. E que supera isso e consegue prosperar e ter grandes resultados. Então, obrigado. Para mim é um exemplo de uma pessoa de sucesso, uma inspiração. Então, é um prazer estar recebendo aqui a tua presença nesse nosso podcast. E para caminhar para a parte final aqui, a gente sempre tem uma pergunta que a gente larga nos peitos, assim, no final, que é para... Essa não tá nos bastidores, antes de você sentar na cadeira. Aqui, naquele formulário que eu te mandei, essa daí nem aparece, tá? Mas eu quero que tu defina em uma frase ou duas, assim, o que para ti é a tua filosofia, o teu conceito sobre lucro. O que tu entende que pode ser relacionado à parte de finanças ou não, ou enfim, mas o que para ti é a tua definição de lucro? Lucro. Eu acho que vai muito de encontro com a nossa missão, né? Que é criar uma experiência diferente, uma experiência de qualidade para o nosso consumidor, sabendo que a gente vai estar ajudando no desenvolvimento social e econômico da região que a gente está inserido. Certo. Então, eu acho que não é só questão monetária, né? Mas é sim saber que a gente está ajudando a desenvolver também pessoas, sociedade, economia, enfim. Acho que é mais nesse sentido aí. Muito bem, viu só? Lucro é consequência de ações e a consequência de lucro é a prosperidade do ecossistema na volta. Muito legal. Maravilha. Obrigado, Guerra. Obrigado se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, deixa eu te falar. Tá rateando. Tá perdendo dinheiro, E tempo, porque, cara, se tu é inscrito, vai receber tem que botar o sininho lá, né? Ativa o sininho também. Se inscreve no canal se tu tá no YouTube. Vamos lá. Clica no like, para começar. Bota no botãozinho, aquele botãozinho assim, não assim, faz assim, ó, tá? Clica no botãozinho do like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Te inscreve no canal, ativa o sininho e bota todas as notificações lá, para não ter erro de tu perder. Vai perder uma coisa que é importante para tu prosperar, então já te inscreve no canal. Se tu ainda não tá nos seguindo nas redes sociais, @Bastidores do Lucro Podcast, no Instagram, também no Facebook. E se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, vai lá e avalia esse programa com 5 estrelas, mas só se tu gostou. Se não gostou, não faz nada. Tá bom? Beleza? Se gostou, avalia com 5, indica para alguém que também está precisando desse conteúdo. E já compartilha. Compartilha com 3 amigos teus que são empreendedores ou que gostam do mundo do empreendedorismo, para a gente compartilhar, transbordar esse conteúdo valioso para mais pessoas. Obrigado pela tua audiência, obrigado, Guerra, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado aí, né, pela presença. Grandes aprendizados, de fato, né? Foi aprender, compartilhar e dar insights. Com certeza o pessoal aqui saiu com a mente fervendo. Inspiração, isso aí. Muita inspiração. Bora botar em prática, pessoal.